E a nossa entrevista especial de hoje é com o advogado Arthur Dutra. Ele que é pré-candidato a deputado federal e integra no Rio Grande do Norte o movimento Renova BR. Arthur Dutra, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth, obrigado pelo convite. Boa noite especial telespectador da Band. Arthur Dutra, o senhor integra o movimento Renova BR, um movimento feito nacionalmente, e no Rio Grande do Norte o senhor é um dos que está integrando o movimento Renova BR. O que é esse movimento, Arthur? O Renova BR é um programa nacional apartidário de formação de lideranças visando a renovação da política brasileira. O foco do programa é dar treinamento, capacitação para pessoas que têm um perfil de liderança e que venham a aperfeiçoar a forma de fazer política, de se relacionar com o eleitor brasileiro e de exercer mandatos que sejam efetivos, gastando pouco recurso público. Esse processo ele começou no ano passado, a primeira turma, em outubro de 2017. Inicialmente foram 4.500 inscritos no Brasil inteiro, que foram sendo avaliados ao longo de várias fases. E ao final, foram selecionadas 100 pessoas no Brasil inteiro, e desses 100 eu estive lá, estou representando o Rio Grande do Norte, e desde janeiro então a gente vem recebendo muito treinamento, conteúdo, preparação, para apresentar um projeto político inovador e que realmente ofereça alternativas para o Brasil e aqui também para o Rio Grande do Norte. Arthur Dutra, e como é que o senhor vê nesse momento a política e as pesquisas mostram isso, em um nível de decepção muito grande do eleitor? Como se mostrar diferente em meio à unidade que o eleitor cria de que todos são iguais? Esse é algo assustador, é desafiador também para nós que estamos tentando fazer uma entrada na política sem grande estrutura, sem um apadrinhamento político. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender a insatisfação do eleitor, do cidadão. O cidadão tem razão em estar insatisfeito com a política. A política não entregou os resultados que prometeu ao longo desses anos. E a situação que o Brasil vive hoje é muito por culpa da ineficiência da classe política que nós temos. Então a gente tem que primeiro ter essa capacidade de compreender a revolta das pessoas e tentar mostrar para ela que existe um caminho viável, e esse caminho a gente tem que acreditar que tem que ser através da política. A política ela é um instrumento necessário, importante para que a gente viva numa sociedade harmônica e democrática, e eu acho que é esse novo caminho que temos que construir hoje. Arthur Dutra, para quem não conhece, é advogado, já integrou alguns movimentos de rua, algumas mobilizações e está tentando chegar a deputado federal. Como foi trilhar esse caminho, Arthur? Bom, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, sempre tive essa vontade, esse impulso de participar das coisas em prol da sociedade. Eu já fiz trabalho como advogado em municípios do interior do Rio Grande do Norte, fazendo atendimento jurídico para as pessoas. Depois eu me engajei em movimentos de viés liberal, que faziam um debate de ideias e promoviam eventos para poder oxigenar o ambiente intelectual do Brasil, para poder enriquecer as discussões públicas do Brasil. E depois eu parti, como você bem lembrou, para movimentos de rua. Eu fui coordenador dos movimentos de rua aqui no estado, do Força Democrática, fizemos aquelas grandes manifestações que tinham como objetivo o impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff, então ex-presidente. Só que chega um momento em que a gente vê que os movimentos são importantes, dá uma oportunidade do cidadão participar da política, mas a gente tem que entrar para a política partidária para poder ocupar os espaços da política, disputar cargos. Assim, as pessoas têm que ter essa abertura para se disponibilizar para entrar na política partidária. E é esse caminho que eu trilhei. Eu fui candidato a vereador em Natal em 2016. Tive uma votação muito boa, 2.099 votos, fazendo uma campanha com voluntários, sem muitos recursos, uma campanha de pé no chão mesmo. E isso motivou, claro, a gente continuar nessa trajetória, porque a gente tem que acreditar, Ana Ruth, de que a política pode ser construída mesmo no cenário de adversidade, e é essa missão que eu estou aí me disponibilizando a enfrentar agora. E quais são as bandeiras que o senhor coloca para esse pleito, vai levar para as ruas quando o período de campanha propriamente chegar, Arthur Dutra? Bom, para mim o que é importante para o Rio Grande do Norte especificamente, a gente tem que pensar no Rio Grande do Norte e colocar ele na pauta do Brasil, de modo geral. E eu acho que eu posso trazer como contribuição a pauta do desenvolvimento. E aí, quando se fala em desenvolvimento, você pode ramificar ele em 3 grandes eixos: o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e o desenvolvimento humano. No desenvolvimento econômico, a gente tem hoje a necessidade, e essa vai ser uma das minhas bandeiras, de fazer uma reforma tributária que simplifique a questão dos impostos. Porque além do peso dos impostos na nossa vida, pagar eles é muito difícil. O pequeno empresário que
vive aí as voltas com a tributação federal, estadual, municipal, vê essa dificuldade. Isso é algo que tira a energia dele, que devia estar sendo direcionada para investir, para gerar inovações, enfim, gerar empregos. Então, é preciso fazer uma reforma tributária bem feita, que preze pela simplificação dos impostos, para que a gente tenha um ambiente mais favorável para empreender nesse Brasil e especialmente no Rio Grande do Norte, que vive uma crise econômica muito grave também. Além disso, que tem a questão social, e a questão social, para mim, também tem um link muito forte com o desenvolvimento, principalmente na parte da educação. A educação ela é um gargalo que atravanca o desenvolvimento econômico também. Precisamos de pessoas bem formadas, bem instruídas, que possam apresentar inovações, que possam trabalhar com qualidade para que a gente tenha um avanço também econômico. E esse aspecto principal da educação, dentro de um viés de desenvolvimento econômico, é muito importante ser destacado e isso será também uma das minhas bandeiras nessa nova missão. O senhor falou sobre desenvolvimento econômico. O Rio Grande do Norte chama atenção no cenário nacional pelo alto índice de desemprego. Acabaram de ser divulgados novos números do IBGE sobre o índice de desemprego. O país está em 12,4%. O Rio Grande do Norte já chega aos 14%. Como inverter essa curva, Arthur Dutra? Eu acredito que a educação é um dos elementos importantes. Você vê que estudos da FIERN mostram que apenas 50% das pessoas empregadas no Rio Grande do Norte têm o ensino fundamental. Isso é um dado muito preocupante, porque mostra que as pessoas não estão no mercado de trabalho com a formação adequada. Ou seja, se investiu muito no ensino superior, só que apenas 10% das pessoas empregadas no Estado é que tem o ensino superior. Então, está precisando inverter essa equação, precisa focar mais na base da educação, porque você vai oferecer uma educação de qualidade para que a pessoa possa crescer, se desenvolver e ser um bom profissional no mercado de trabalho, ou um bom empreendedor também, para que possa colaborar com o desenvolvimento como um todo da economia do Estado. Se o senhor foi eleito deputado federal, certamente vai se deparar com a discussão da reforma previdenciária, uma reforma que não foi feita pelo atual governo, mas é uma reforma que já é colocada na pauta do próximo Congresso, dos próximos congressistas. O que o senhor pensa, como é que o senhor avalia essa reforma previdenciária que está posta? É algo necessário e fundamental. Não podemos fugir desse debate. Todo mundo tenta fugir dessa discussão, porque ela termina descambando para posições impopulares. Eu não sou dessa linha. Eu acho que temos que enfrentar essa questão, que é importante, é uma bomba relógio que nós temos. Ou nós enfrentamos com seriedade, coragem, sem populismo, a reforma da Previdência, ou nós vamos amargar uma crise ainda maior, porque vai faltar dinheiro para pagar a aposentadoria do agricultor, da dona de casa, que está lá, depois de uma longa vida de trabalho, merecidamente descansando. Então, é preciso ter a compreensão de que a reforma é necessária, vai ser provavelmente um remédio amargo, mas a gente não pode escapar disso. E eu estarei sempre disposto a enfrentar esse debate com responsabilidade e com coragem. Muito se fala sobre uma nova constituinte. O advogado Arthur Dutra, com o pré-candidato Arthur Dutra, pensa numa nova constituinte ou não? Eu penso que sim. A Constituição de 88 ela foi importante naquele momento histórico do Brasil, de redemocratização, de vontade de participar das pessoas. Mas agora a nossa Constituição ela se mostrou fora da realidade que nós necessitamos. Precisamos fazer um novo pacto social. Eu sou defensor, sim, de que façamos uma nova Constituição, com muita responsabilidade, vendo o que é que tem de bom, que tem muita coisa boa na nossa Constituição de 88, a garantia dos direitos, os direitos sociais, mas ela é uma Constituição muito grande, muito extensa, muito detalhista e terminou inviabilizando algumas questões administrativas no país e econômicas. Então, eu acho que também é um tema que podemos enfrentar e eu também estou disposto a discutir muito abertamente sobre isso. O senhor falou sobre a reforma tributária e é um tema tenso porque desagrada alguns estados, outros não. Como unificar essa questão, essa bandeira da reforma tributária em meio ao tensionamento e à própria disputa entre os estados, Arthur Dutra? É uma questão complicada. Eu, agora em São Paulo, conheci o trabalho do Centro de Cidadania Fiscal, que tem uma proposta de reforma tributária muito interessante, que é baseada na simplificação dos impostos e na equalização da guerra fiscal entre os estados. É algo que eu tenho me aprofundado, tenho estudado mais seriamente essa questão, essa proposta nova que eu recebi há poucas semanas, e eu acho que é algo que pode ser colocado na pauta da discussão pública, porque a guerra fiscal entre os estados é algo que realmente tem gerado desequilíbrios, né? E o Rio Grande do Norte é um estado que depende muito de incentivos fiscais para poder atrair investimentos, né? E a gente precisa ter ser uma federação mais verdadeira do ponto de vista político e jurídico e tributário.
igualitário, para não trazer desigualdades, e eu estou disposto também a fazer esse debate, e essa proposta do Centro de Cidadania Fiscal vai nessa linha que pode contribuir, sim, para essa questão também. O senhor é pré-candidato a deputado federal pelo Solidariedade. Como é que se coloca o Solidariedade na composição da chapa proporcional? O Solidariedade tem um projeto alternativo independente, desvinculado das forças tradicionais do Estado, as famílias tradicionais e das forças de esquerda do PT, um projeto alternativo de centro que vai apresentar chapa completa do governador, senador, deputados federais e deputados estaduais. Né? A chapa de deputado estadual ela vai ser puro sangue, o partido conseguiu montar com muita organização, com muita habilidade, uma chapa própria de deputados estaduais. Vamos fazer coligações para deputado federal com partidos alinhados também, que não estejam dispostos a fazer aquele jogo toma lá da cá com as forças tradicionais, e vamos apresentar esse projeto de alternativo para o Estado. Né? As pessoas não querem mais comprar os velhos pacotes políticos que estão aí há muitos anos. Então, eu estou apostando nesse projeto, eu acho que é um excelente projeto, muito bem feito, muito bem montado pelo presidente do partido, o deputado Kelps Lima, e eu acho que o cidadão norte-grandense vai ter no nosso partido bons nomes para renovar nossa política. O senhor fala sobre o deputado Kelps Lima, ele que retirou a candidatura ao governo e já se coloca como pré-candidato à reeleição. Agora, para o governo, Solidariedade está entre a vereadora de Grossos, Clorisa Linhares, e o professor Breno Queiroga. Você fica com quem? Não, eu não posso. São dois excelentes nomes, sem dúvida. Qual dos dois que for para a disputa honrará o nome do Solidariedade e do grupo político. E eu acho que é uma disputa salutar, saudável e boa, porque dificilmente você tem em disputa dos partidos dois quadros tão qualificados como eles dois. Então, quem quer que seja, no momento oportuno, o partido vai decidir, vai apresentar ao eleitor o nome para fazer essa disputa com qualidade e com conteúdo. Com relação para os candidatos ao Senado, Arthur Dutra, o Solidariedade lança candidatura própria também? Sim, a candidatura já está posta da Magnólia Figueiredo, uma atleta reconhecida, uma cidadã de bem que já tem um trabalho reconhecido, ficha limpa, uma pessoa de referência, exemplo de trabalho, superação. Então, o nome que tem é o nome dela, né? E a gente está aí apoiando 100% a candidatura dessa grande cidadã potiguar que agora na política pode fazer ainda muito mais. Advogado Arthur Dutra, integrante do Movimento Renova BR, pré-candidato a deputado federal. Alegria recebê-lo aqui. Muito obrigada, Arthur. Eu que agradeço, Ana Ruth, agradeço também a audiência do seu telespectador e estou sempre à disposição para novos convites. Muito obrigado.